Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre ciência e engenharia dos materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos, né, que é o objetivo dessa aula, são os materiais que a gente mais usa na engenharia. Se você fosse falar assim do que é feito uma edificação, é feito de material cerâmico. Todos os outros poliméricos, metálicos são importantes e necessários, mas você vai ver que a maior parte é de materiais cerâmicos, tá? Então, como essa aula é de ciência e engenharia de materiais, é muito importante que você faça o caderno nessa aula, porque a gente não vai repetir as propriedades mecânicas que a gente vem vendo nas aulas passadas, tá? Aqui a gente vai entrar em ligação química, estrutura cristalina de um material. E essas coisas da química, elas explicam o comportamento do material, tá bom? Então, pause o vídeo quantas vezes for necessário, mas para que você termine essa aula entendendo as causas que fazem os materiais cerâmicos terem aquele comportamento típico de material cerâmico. A ciência em engenharia de materiais, que é o ponto central dessa aula, ela é baseada nessas 4 vertentes, que é um pouco mais profundo do que a engenharia civil costuma atuar. Primeira vertente é o desempenho. E o que é desempenho? Ele está relacionado ao produto. Se estivéssemos falando do engenheiro químico, do engenheiro mecânico, melhor dizendo, qual que é o produto que ele projeta e ele produz, né? É um carro, é um veículo. Né? No caso do engenheiro civil, qual é o nosso produto? É uma edificação, por exemplo. Então, o desempenho está relacionado ao desempenho de uma casa, ao desempenho de um cômodo da casa, um quarto, uma sala. Né? Quando a gente fala na segunda vertente, estudo das propriedades, as propriedades já são do componente, que é o material de construção. O que é o componente? É o bloco, é a placa cerâmica, que é o azulejo, é a porta, é a telha. Então esse é o componente. Então até aqui ainda está dentro, totalmente associado à atuação do engenheiro civil. E foi o que a gente tratou nas aulas passadas até esse momento, né? Foi de propriedades dos materiais, especialmente as mecânicas. Aprofundando um pouco mais, né, o estudo, a ciência em engenharia de materiais trata também da estrutura e composição do material. Então, quando eu digo que propriedade está relacionada ao componente é o bloco. Quando eu falo que a estrutura e composição do material, é material também. Eu já estou falando da argila que sinterizada forma a composição daquele bloco. Né? E a teoria que explica isso é a química. Tá? Bom, por último, a ciência em engenharia de materiais também aborda o processo de fabricação. Né? Existe um engenheiro de produção, que o engenheiro de produção trata da gestão ou do projeto de uma indústria para que um processo industrial funcione bem e controle, né, e sob o controle também desse processo. Mas dentro de uma indústria que produz materiais, os 2 profissionais que mais atuam são o engenheiro de materiais e o engenheiro civil. Bom, os materiais de construção, assim como outros materiais de outras indústrias, né? A gente sempre vai classificar eles nessas 3 categorias que vocês estão vendo aí, tá? Que são materiais cerâmicos, né? São as cerâmicas, ou eles são metais, ou eles são polímeros. Todos os materiais que vão dentro de uma obra, eles são ou de característica cerâmica, ou metálica, ou polimérica. Existem outras categorias, né? Mais modernas ou que não são tão básicas ou primárias, né? Que são os biomateriais, os semicondutores e os compósitos. Desses a gente também trabalha com compósitos que a gente vai falar em outra aula. Para você ter uma ideia de comportamento mecânico, né? Dos materiais, das 3 categorias que eu acabei de falar, que a gente sempre classifica os materiais. Aqui eu fiz um gráfico onde a gente tem 2 cerâmicas, né? Tem aí em vermelho o óxido de alumínio, que é uma cerâmica de engenharia, que é uma cerâmica sem poros, e tem o concreto, que está em cinza, que é uma cerâmica porosa estrutural. Tem também aí o metal, que é um aço que usa em engenharia civil, e também tem 2 polímeros, o PP e o elastômero. Então veja que dos materiais possíveis produzidos pela engenharia, os materiais cerâmicos são aqueles com maior resistência mecânica. Compara o óxido de alumínio com o concreto. Veja que a resistência é muito maior, né? Está ali de 40 MPa no concreto mais ou menos para mais de 2.000 MPa do óxido de alumínio. Veja também que ele é mais rígido do que o concreto, veja que a inclinação da reta é bem maior. Mas ambos não têm deformação, não têm ductilidade, não têm deformação plástica. Já os metais estão ali em propriedades intermediárias entre as cerâmicas porosas e as cerâmicas de engenharia. E os polímeros os que têm menos resistência, menor resistência. Destacando aqui, separando só as cerâmicas, né?
Vejam aí essa mesma óxido de alumínio que eu exemplifiquei, tem resistência que pode ser superior a 2.000 MPa, módulo de elasticidade de em torno de 380 gigapascal. Enquanto que o concreto, né, que é uma cerâmica porosa, uma resistência bem padrão, é uns 40 megapascals. A gente formula a resistência do concreto, tá, gente? Só que a norma brasileira até 50 MPa ela considera concreto convencional. Acima de 50 até 90 considera concreto de alta resistência. E módulo de elasticidade ali em torno de 37 gigapascals, um pouco menos. Então, para você ter uma ordem de grandeza de comportamento, tá? O que eu acabei de mostrar naquele gráfico, talvez seja melhor ver num gráfico como esse, né? É esse tipo de gráfico que eu estou mostrando aqui, ó, que relaciona a densidade de um material com resistência, é o que vocês vão encontrar nos livros de engenharia de materiais, né? Que aí eles até classificam isso, chamam de índice de desempenho, porque não é só uma relação de resistência apenas, né? Para a aplicação do material, a gente pode ter a abordagem de deformação ou a abordagem de densidade, porque densidade é altamente relevante, né? Eu dei esse exemplo em uma outra aula, né? Eu dizendo que um carro pesa mais de 1 tonelada para levar uma pessoa que pesa 70 quilos, ou 4 pessoas de 70 quilos cada. Então, se você fizer um carro mais leve, ele passa a ter a potência para se suportar e passa a ter a potência para suportar a pessoa. Uma bicicleta pode pesar em torno de 14 quilos, né, para levar a mesma pessoa de 70, 80 quilos. Então, perceba que é muito mais eficiente, né, essa máquina chamada bicicleta do que a máquina chamada carro, né? Então, por isso que densidade passa a ser um critério bastante importante, né, uma característica bastante importante. Essa área, dentro desse círculo vermelho, estão vários materiais que a gente chama de cerâmicas de engenharia, que são aquelas que têm resistência mais alta possível e não têm poros, tá? Os metais, eles são nessa grande área aí azul, que tem vários tipos de metais. Veja se você acha nessa área azul o oval referente às resistências do aço, tá vendo? É um oval bem estreitinho, né? Porque a densidade não varia muito, mas a resistência pode variar bastante. E veja se você acha das ligas de titânio. Qual que é basicamente a diferença? Ó, você pode ter aços, inclusive, mais resistentes que o titânio, né? Mas você ouviu falar que titânio é uma liga muito resistente, não é? Na verdade, as ligas de titânio são ligas muito eficientes, porque elas têm resistências muito altas, né, comparado aos aços de maiores resistências, né? Só que ela tem uma densidade bem menor. A densidade caiu ali de 8, né, na unidade que está de densidade ali, ó, megagramas por metro cúbico, caiu para 1, alguma coisa, tá? Então, essa é a principal eficiência das ligas de titânio. Por exemplo, tá? Só um exemplo aqui dentro. Essa linha vermelha tracejada são várias cerâmicas porosas, sendo que esse oval menorzinho ali embaixo, né, é onde estão os concretos, que são os materiais estruturais dentro da engenharia civil, as cerâmicas estruturais dentro da engenharia civil, né? Os compósitos estão aí em laranja, né? Aqui nessa região cinza escuro, preto, são os polímeros de engenharia, né? Que só veja que é o grupo de materiais produzido pela engenharia menos resistente. Sendo que essas áreas em verde são referentes aos polímeros naturais, né? Que são menos densos ainda do que os industrializados, que são os tipos de madeira, né? Será que você consegue responder essa pergunta que eu vou fazer agora? Tem 2 regiões em verde. E se você olhar, as mesmas categorias de madeira estão na região de maior resistência e de menor resistência. Por que será? Pausa aí, tenta responder, responde no caderno. Bom, você já sabe da nossa aula de compressão que a madeira ela é um material anisotrópico. Então, se eu aplicar a carga em uma direção, ela é mais resistente do que em outra direção. Então, basicamente é isso, é o tal FC0 e o FC90, onde o FC0 é mais resistente do que o FC90. Tá? Então, aqui você tem uma ideia, né, de que tipos de materiais são os mais resistentes para a gente utilizar com função estrutural dentro da engenharia. Bom, as cerâmicas de engenharia super resistentes, a gente não vai usar dentro da engenharia civil, né? Você viu ali onde que estava a categoria do concreto, que é o nosso material estrutural. A gente não precisa de materiais de resistência tão alta, né? Mas aqui uns exemplos de aplicação, uns poucos exemplos de aplicação de engenharia de cerâmica não porosa, que é aquela muito resistente. Um exemplo bem curioso é o revestimento de ônibus espacial,
Porque quando ele sai, quando ele entra, especialmente na atmosfera, né, o atrito com o ar gera uma temperatura muito alta na sua superfície. Tá vendo esse mapinha de temperatura? Ó? Passa de 1.400 graus em algumas regiões. Né? Então, o único material que poderia resistir a essa temperatura produzido pela engenharia são as cerâmicas. Então, são blocos cerâmicos sem poros que revestem os ônibus espaciais. Outro tipo de caso são as engrenagens. Né? Nesse caso aqui são engrenagens de bombas, de fluidos, né? Mas também engrenagens mecanismo sólido-sólido, né? Porque ela tem uma grande resistência e muitas vezes ela tem que ser pequena, a geometria dela é pequena. Então ela tem que ser um material muito resistente, com o benefício de que ele não amassa. Então ele não vai perder nunca aquela eficiência da geometria dela. Né? Pode quebrar, lógico, se a solicitação for maior do que a sua resistência, mas ela não vai amassar. Daí, eu já expliquei isso numa outra aula, daí o fato dessas esferas brancas, que são de materiais cerâmicos, por ser material cerâmico, ter um comportamento melhor do que se fosse de um aço, mesmo um aço de alta dureza. Porque essa bolinha cerâmica de alumínio não vai amassar, ela nunca vai amassar. Então sempre esse rolamento vai ter a máxima eficiência. Bom, então o que define um material ser cerâmico? Né? Eu só falei que existem 3 categorias de materiais, que os materiais que a gente usa dentro da engenharia civil, a gente classifica numa dessas 3 categorias. Porque pela natureza ele é formado por um desses 3 tipos. E o que define ele ser material cerâmico? Então essa é a definição. As cerâmicas são formadas por espécies químicas metálicas e não metálicas. As espécies elementares lá da tabela periódica. E as suas ligações químicas são iônicas e covalentes. São as ligações primárias de maior resistência que existem na natureza. A ligação química dos elementos, dos átomos para formar as moléculas. Né? Com elétrons ligados em posições definidas e fixas. Significa que não existem elétrons livres como nos metais. Então essa é a ligação química que geralmente a gente mais se recorda no ensino médio, da química que a gente já aprendeu na vida, né? Ligação covalente, ligação iônica, né? Que elas ou compartilham lá os elétrons da última camada de valência, ou um é positivo porque falta um elétron, outro é negativo porque sobra um elétron, e aí a ligação química acontece, né? E esse conjunto de características que estão sempre presentes, né? Esse conjunto que está sempre presente nos materiais classificados como cerâmicos, resultam nesse conjunto de propriedades aí. Então, são materiais sempre isolantes de eletricidade e de calor, resistentes tanto a temperaturas quanto a ambientes mais agressivos, rudes, e com grande resistência mecânica e grande fragilidade, ou seja, não tem ductilidade, não tem deformação plástica. Né? Por que eles são isolantes? Porque não existem elétrons livres ali, eles estão sempre com posições fixas. Então, um elétron livre, ele transporta o calor, ele transporta essa energia pela massa do material, por isso que ele é isolante, por isso que o material metálico é um condutor de calor ou de eletricidade, que é justamente a movimentação de elétrons. O material cerâmico não tem isso, então ele é um isolante. Né? O fato dele ter ligação primária, iônica e covalente, confere a ele grande resistência mecânica, que é o último ponto aqui. Só que, pelo mesmo motivo, por ser muito resistente, também é muito mais difícil você quebrar essa ligação química ou colocando muito calor, ou colocando outro tipo de solicitação, como ambientes que poderiam solubilizar, sabe? Algum tipo de ataque químico. Então, os elementos, né, da tabela periódica metálicos e não metálicos que podem estar presentes no materiais cerâmicos são esses que vocês estão vendo aí. Tá vendo? A maior parte dos elementos que compõem a tabela periódica, né? E, detalhando um pouco mais o seu comportamento mecânico, por que a cerâmica tem tanta resistência mecânica, né? A causa eu já falei. Veja essa tabelinha com valores, é o valor da resistência mecânica da ligação química. Então, a ligação iônica, ela geralmente tem esta energia de ligação, entre 625 e 1550. Essa é kJ por mol, né? Essa energia que você tem que colocar para você quebrar uma ligação do tipo iônica e se desfazer o material. A ligação covalente ali entre 520 e 1250. A ligação metálica, a gente sabe que os metais têm grande resistência, que é uma outra ligação primária, que estão os 3 tipos de ligação primária, né? Já tem uma resistência inferior, ali entre 100 e 800. Então, as ligações que formam a cerâmica são as mais resistentes que existem. Por isso,
que eles têm alta resistência mecânica. Se a gente conseguir tirar todos os poros, que o poro é uma ligação zero, é uma resistência mecânica zero. Se a gente conseguir eliminar todos os poros, a gente faz os materiais de engenharia com maior resistência possível de serem produzidos pelo homem. Tá? Forças secundárias, né, que não estão presentes nas cerâmicas. Por exemplo, Van der Waals, que é a mais resistente delas, vai ter uma resistência inferior a 40. Veja a ordem de grandeza, como é diferente. Tá? Então isso explica as cerâmicas serem muito resistentes. As ligações químicas que as formam, né, são as mais resistentes possível. Mas, normalmente, as cerâmicas também têm muita rigidez. Tá? Aqui eu já estou focando nas materiais que a gente usa dentro da engenharia civil. Porque a maior parte, mais de 90% dos materiais que a gente consome dentro da engenharia civil, eles são formados por uma molécula ou uma estrutura, né, cristalina, né, que essa molécula tem, que são os silicatos. Os silicatos eles são formados por essa molécula que está desenhada aí. Né? A estrutura cristalina dela é um tetraedro, né, que é um silício no meio com 4 oxigênios nas extremidades. Geometricamente forma uma pirâmide, que a base da pirâmide também é triangular. Tá? Então aqui embaixo está mostrando como isso se replica espacialmente, né? Os planos cristalinos se formam. Ah, mas o que a estrutura cristalina que eu aprendi lá na química vai influenciar no meu material ser mais rígido ou menos rígido? A inclinação lá da reta no trecho elástico, né? É porque a figura geométrica que forma, ela é a figura geométrica mais rígida que existe. A única figura geométrica indeformável é o triângulo. Veja o que acontece, por exemplo, olha essa ilustração. Se eu aplicar uma força lateral, como essa seta azul, num quadrilátero que tem rótulas nos 4 cantos. Consegue perceber que se a parte de baixo estiver presa, colada no solo, a parte de cima vai deformar formando esse losango, né? Esse quadrado acaba virando losango. E se eu aplicar a mesma força, só que num triângulo? Ou no lado direito, ou no lado esquerdo, de baixo para cima. Por exemplo, da esquerda para a direita também, com a base tipo colada no chão. Que tipo de deformação vai acontecer nesse triângulo? Nenhuma. Tá? Para ter algum tipo de deformação similar ao que aconteceu no quadrado em cima, só se um dos lados do triângulo esticasse ou reduzisse seu comprimento. Né? E o que não acontece. Tá? Então você não consegue deformar. Por isso que você vê estruturas de cobertura, treliças, né? Sempre os formatos triangulares, para você ter uma rigidez, por conta da figura geométrica. Então o fato lá da estrutura cristalina lá da molécula, na escala molecular, ser muito rígida, se reflete no comportamento do material em escala macro ser muito rígido. E por que, agora a terceira coisa, tá? Terceiro comportamento. Por que ele é frágil, né? Frágil é diferente de rígido. Frágil não tem deformação plástica, só tem deformação elástica. Porque vamos supor que eu tenho essa estrutura formada por óxido de magnésio. Tá? Então, um é positivo, outro é negativo, por isso tem a setinha lá do magnésio e do oxigênio, tendo essa força de atração formando uma ligação química. Tá? Então eles têm essa força de atração. Então a gente tem lá o plano cristalino 1 sobre o plano cristalino 2, tem uma linhazinha preta aí indicando que existe uma ligação química formada. Mas o que acontece se eu aplicar uma força, como está essa setinha preta aí, no plano cristalino de cima, uma força para um lado e no plano cristalino de baixo uma força para o outro lado, tão grande que quebre essa ligação química que tinha do magnésio com o oxigênio? O que vai acontecer? Um magnésio vai passar para o lado adjacente, né? E vai ficar próximo de um outro magnésio. E um oxigênio vai ficar próximo de um outro oxigênio. E qual que é a relação de atração-repulsão entre um mesmo magnésio com ele mesmo, um oxigênio com ele mesmo? Como cada um vai ter a mesma valência, a mesma carga elétrica, não vai haver uma atração, uma tendência de uma ligação química. Vai haver uma repulsão. Então, por esse motivo, acontece o colapso da peça. Se eu quebrar a ligação entre um plano cristalino e outro, não existe hipótese adjacente dele refazer uma outra ligação química. Ele simplesmente entra em colapso porque você cria uma situação de repulsão dos átomos ali para formar uma nova molécula. Então, por isso ele quebra. Por isso ele quebra.
tá? Se você ainda não entendeu completamente, guarda esse raciocínio para nossa aula de metais. E aí você volta nesse trecho aqui do vídeo para você comparar o comportamento do metal, que tem deformação plástica, com o comportamento da cerâmica, que não tem deformação plástica. Bom, e isso é importante para quê? Você como engenheiro, como engenheira, né? Você, para ter um desempenho lá do seu produto correto, você precisa saber se você precisa usar um material rígido ou não rígido, um material frágil, um material dúctil, por exemplo. Né? Você tem uma arquibancada de um ginásio, a gente quer que tenha rigidez, porque as pessoas vão pular e eu não posso ter grandes deformações. Né? Ah, mas é um trampolim para o cara pular na piscina. Então, aí se eu quero ter o efeito trampolim, meu material tem que ter baixa rigidez, porque ele tem que deformar ali no trecho elástico bastante, porque a função do trampolim é devolver a deformação elástica para dar impulso para a pessoa. Ah, mas eu já vi uma piscina que é de concreto o trampolim. Não, se é de concreto não é trampolim. Se é de concreto é uma plataforma de salto, porque eu não quero que ela fique pulando, porque o material é rígido. Tá? Ou então a análise agora com material frágil ou dúctil. Né? Uma cerâmica, ela não vai ter deformação plástica, não vai amassar. Se você colocar uma carga muito alta, ela vai quebrar, como está aí na imagem, o piso cerâmico. Tá? Então, isso é característico de um material frágil. Ah, mas eu passo com caminhões tal e está quebrando o piso do meu pátio. Talvez você não tenha que revestir com material cerâmico. Você tenha que revestir com um revestimento vinílico, polimérico, alguma coisa que tenha grande capacidade de ter maiores deformações. Né? Inclusive uma deformação plástica que não vai comprometer o uso daquele piso. Metal, por exemplo, o carro todo amassado, a gente sabe que ele sofre deformação plástica. Tá? Então, dependendo do que você precisa para a aplicação, você tem que saber muito aquelas propriedades primárias do tipo de material para você escolher o tipo de especificação. Entendeu o meu exemplo do piso? Né? De repente está quebrando muito piso de uma área que passa máquinas pesadas, empilhadeiras. E aí você está usando um material que é cerâmico, mesmo comprando os materiais mais caros, mais resistentes, ainda está quebrando. Talvez você tenha que colocar um material de outra natureza para revestir, que seja um material que pode até sofrer deformação plástica, só que não vai gerar problemas de uso e de desempenho daquele piso. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Poxa, mas a gente tem cerâmicas que podem resistir a 2.000 megapascals. Por que a gente usa o concreto nas estruturas que resistem só 40, né? E um bloco de cerâmico que a gente usa na parede resiste só 3, né? Por que a cerâmica que usa na engenharia civil é menos resistente, né? O motivo é porque ela é porosa. Isso eu já respondi antes, né? Já falei que existem duas categorias de cerâmicas, né? E pra gente é suficiente. A gente tem peças, por exemplo, pilares que são muito altos. Se ele fosse muito pequenininho porque ele é super resistente, muito esbelto, provavelmente ele ia sofrer alguma flambagem com a carga. Ia aplicar uma carga aqui e ele ia envergar porque ele não tem momento de inércia na direção. Então, para a gente é conveniente os tamanhos das peças, o nível de resistência que a gente existe hoje. Tá? E o motivo é porque elas são porosas, né? As cerâmicas são porosas. Aqui é só para ilustrar uma imagem de microscópio do processo de fabricação de um piso. Né? Então, dependendo da temperatura do forno lá para sinterizar o piso, forma mais poros ou menos poros. Mas o que eu quero mostrar para vocês a área escura é a área de poros. Né? Não dá para você saber o tamanho aqui porque ela está no microscópio. Mas eu quero que você veja que a proporção de área escura para a área clara é muito grande, entendeu? Esses poros a gente não vê a olho nu nessa cerâmica aqui, mas colocando no microscópio vê. Mas você veja que é uma proporção relativamente grande, né, de poros com relação a material. Por isso que a resistência, ao invés de ter o potencial de ser 2.000, ela passa a ser lá os 40 MPa, que eu falei para vocês no caso do concreto. Jovens, espero que vocês tenham entendido, né, a aula de hoje, tá? Especialmente porque quanto mais você entende a causa de um comportamento de um material, mais você vai conseguir atuar, por exemplo, na área de patologia, que é a área de tentar... É como um médico, né? A gente até roubou o termo, importou o termo da medicina, patologia, o estudo das doenças, do concreto, das cerâmicas, né? Dos materiais de construção. Se você não sabe a causa de um comportamento, você não vai saber a causa de um defeito. Tá? Então daí a importância dessa aula.